Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no estúdio da Board Academy falando do IBREM, ou seja, o podcast dos empresários. E mais uma vez eu falo, sabe aquele momento que eu chamo de Day One? A gente tem muito essa expressão no dia que você tem alguns divisores de águas. Então aqui para mim hoje está sendo um motivo de uma grande honra, de muita alegria, porque está sendo literalmente divisor de águas, né? A gente que está aí na estrada há alguns anos no mundo corporativo, no mundo empresarial. E quando você se encontra ou quando você está diante da mesma mesa de uma pessoa que você admira, que você já conhece há mais de 20 anos, ouvindo ali pelo rádio, e no momento você fala assim, nossa, será que um dia eu ainda vou conhecer essa pessoa? Eu já admirava ele desde aquela época. Então eu estou tendo a honra aqui, né? A gente fala que são grandes momentos da vida que a gente vai acumulando essas experiências. Eu estou acumulando hoje mais uma aqui. Então eu estou aqui diante de um grande amigo já, um cara que eu admiro, que eu vejo que está construindo um grande roteiro aí no mundo empresarial. Então, por isso que eu fiz questão dele estar aqui conosco hoje, dividindo não só a experiência dele de anos atrás, mas de toda a visão. Que eu falo que todo empresário tem que ter uma visão que impulsiona, uma visão que inspira. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Todo mundo já conhece ele por alguns podcasts, né? Seja ele do Leadercast, então o Café Brasil. Eu tenho certeza que alguns já deve saber quem é. Então eu vou deixar ele se apresentar aqui, meu grande amigo Luciano Pires. Que prazer, meu amigo, estar aqui com você hoje. É uma honra, né? Seja bem-vindo. Eu estou feliz de ser chamado aí, cara. Eu passei ali na frente, vi a turma gravando várias vezes. Falei, olha só, uma hora eu vou me colocar ali, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Legal que deu certo, né, Luciano? Isso é deu bom. Muito certo, né? Mas aquela história, o pessoal fala, pô, como é que faz para você vir no podcast? Chama. É isso, só chamar. Não, mas gente, né? Pode ter certeza que vocês hoje vão se surpreender. E eu tenho certeza que vai ter muitos convites depois para você na sequência, Luciano. Muita gente vai querer te convidar mais porque você tem uma história maravilhosa, cara. Você está criando expectativa, olha aí. Okay, isso aqui tá começando a pesar nas costas aqui. A gente fala que tem os alinhamentos de expectativa, mas aqui a expectativa é que eu tenho certeza que vai ter uma alta entrega. Então eu estou super confortável em fazer isso, Luciano. E para mim, como eu te falei, é uma alegria enorme estar aqui com você hoje. E aí, como eu sei que você é um cara provocativo, né? Traz sempre essas visões, né? Inspirações. E quem acompanha, eu tenho certeza, eu queria só fazer mais um spoiler aqui. Um dia, se vocês puderem assistir a palestra do Luciano Pires, convida ele, que vale super a pena. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Luciano, já queria trazer aqui um momento que a gente fala muito do IBREM. A gente vem com essa missão de apoiar os empresários, de trazer essa capacitação, mas ao mesmo tempo não ensinar a ser empresário. É ajudar a continuar na estrada de empresariado, que não é algo simples. Eu costumo dizer que desde 1500 o Brasil é um país de alta volatilidade e de ciclos de econômicos, com momentos de dificuldades para todo mundo, mas ao mesmo tempo de muitas oportunidades. E aí eu quero sempre levantar uma bandeira aqui que a gente fala que o nosso país é ordem e progresso. A gente vai construindo aos poucos e vai progredindo, por mais que não seja daquele movimento, naquele tempo que a gente precisa, que a gente quer, mas eu tenho uma visão como otimista, né, de natureza, a gente também tem que buscar isso. E aí eu queria que a gente começasse aqui a falar o seguinte, o que influenciou o Luciano Pires, um grande executivo de uma empresa multinacional, a empreender? Não está no gene da minha família, né? De uma família que é mais próxima. Meu avô até foi empreendedor. Meu pai não, foi funcionário a vida inteira. Minha mãe, professora a vida inteira. Então não estava eu não cresci assistindo o empreendedorismo acontecer ali, né? Legal. Mas eu saí de Bauru, cara, com 18 anos de idade para ser cartunista. Né? Cartunista? Cartunista. O negócio era o cartoon, cara. Eu fazia e cartunava de montão, numa época interessante, a época de... Maurício de Souza ainda, todo mundo ali no auge. Final dos anos 70, né? Eu saí de Bauru em 74, me formei em 77, aqui em São Paulo, né? E caí no mundo para ser cartunista, né? E descobri em uma semana que eu ia morrer de fome. Porque ganhar dinheiro fazendo cartoon ou escrevendo aqui no Brasil eram 2 ou 3, né? E aí eu fui arrumar um emprego, cara. E aí essas coisas que o destino traz pra gente, é só surpresa, né? E eu arrumei um emprego numa indústria para ficar ali 2 anos e fiquei 26. Caramba. Me transformei num profissional de marketing, né? Fiz uma baita de uma carreira na Dana, que você conhece. Sim. No segmento de autopeças, uma carreira bem legal. Então, durante 26 anos eu fui executivo de terno e gravata, falando inglês, viajando o mundo afora, né? E deixei numa gaveta
o sonho de ser cartunista e escritor. Mas ele sempre teve presente. Eu sabia que um dia, quando eu saísse da empresa, seria para perseguir aquele sonho lá, né? E quando chegou o fim do meu ciclo lá, estava com 52 anos. Em 2008, quando chegou o momento de sair da empresa, em vez de eu pegar o currículo e buscar emprego em outra empresa, eu falei, não, agora é a hora, cara. Se é nessa altura do campeonato... Se é para arriscar, é agora. Se é para me incomodar, não vai ser voltando para o ambiente corporativo. Agora eu vou me incomodar comigo mesmo, né? E fiz a transição, 52 anos de idade, em 2008, de CLT para... No Brasil é Empreende Espaço Dor, né? Eu virei Empreende Espaço Dor brasileiro. Legal. Em 2008, aos 52 anos de idade. Com um projeto legal, saí em abril de 2008, com um projeto muito legal. Eu não sabia até então, mas eu montei uma editora e eu não sabia que eu era um produtor de conteúdo. Não existia esse termo na época, né? E eu montei uma editora, saí em abril de 2008, montei a editora, um predinho em Alphaville, lancei 3 livros, cara. Em setembro veio a crise do subprime e o mundo acabou. Lembro bem disso. Foi ladeira abaixo, Lehman Brothers, acabou o mercado. Eu saí com um projeto para ser palestrante profissional muito legal, né, cara? Eu falei, cara, em um ano eu vou estar voando baixo, né? E em 2008 acabou, cara. O mundo acabou e eu passei 2 anos, quase 3 anos, pagando para trabalhar. Eu tirava dinheiro do bolso todo mês para segurar a estrutura. E ali eu aprendi algumas coisas importantes, né? Eu aprendi primeiro que o meu sonho era maior do que o perrengue que eu estava passando lá. Então, em momento algum, ocorreu a ideia de eu voltar para o mercado corporativo, né? Eu queria continuar o que eu estava fazendo. E eu entendi que para continuar eu ia ter que mudar o meu modelo de negócio. E ali, em 2008, eu tomei a decisão. Falei, cara, agora eu vou ser um nano empresário. Não quero estrutura grande, não quero um monte de gente respondendo para mim. Eu tenho que ter um núcleo, que o núcleo sou eu, gerador de conteúdo, e em volta desse núcleo, orbitando uma série de fornecedores, todos eles independentes, e eu tenho que fazer essa maquininha funcionar. E a partir daí, cara, veio tudo que você conheceu. Eu estou completando esse ano aqui, 2008, para agora são 17 anos, né? Legal. 17 anos, então eu fiz 26 como CLT, estou completando agora 17 como Você já chegou empreendedor. A maioridade aí já. Já estou chegando lá. Eu queria fazer 3 pontos aí no que você trouxe logo de cara aqui, né? Acho que para quem está escutando é super importante, né, Luciano? Primeiro, todo mundo passa por essa fase de executivo para empreendedor. Sim. Né? E você passou, ou seja, foi um momento ali de uma oportunidade que você viu e falou, não, vou empreender, eu acho que o momento é agora. Então, acho que fica um recorte aqui que empreender, gente, não tem idade e nem momento certo. Basta você querer. Acho que a vontade, quem tem vontade tem a metade. Então, execute. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu pude perceber aqui, Luciano, que você falou, olha, eu paguei para trabalhar porque eu estava naquele momento, veio um subprime, ou seja, era algo que não controlávamos, ninguém controla, e você teve que se adequar a esse novo ambiente, ou seja, trazendo aqui o empresário a comportamento de adaptabilidade, mas um outro comportamento que a gente tem que ter na vida, e eu aprendo isso constantemente, de uma forma intensa, é você ter um bom equilíbrio entre receitas e despesas. Porque a partir do momento que você, estando como empresário ou estando como executivo, você tem que controlar bem as suas finanças. E quando qualquer momento de mercado tiver essa oscilação, você poder minimamente respirar para tomar as melhores decisões. E naquele momento você só conseguiu se manter como empresário porque você tinha um caixa reserva. Exatamente. Que é algo que a gente pouco fala aqui. Então eu só queria reforçar isso, que eu tenho certeza que o Luciano, depois obviamente a gente vai poder explorar mais, mas para ser empresário também você tem que ter uma reserva, gente. Então, para quem está começando a empreender, eu acho que o Ibrahim, a gente vem falando muito disso. Como você se estruturar antes para você começar. Independente se for por vocação ou pela necessidade. E por último, você trouxe aqui, né, que você foi se adequando dentro de uma estrutura. E a gente fala muito do ecossistema hoje. No mundo atual, hoje a palavra da moda é ecossistema. E naquela época você não sabia o que era ecossistema, mas você já estava executando o seu ecossistema, né? Sim. Então, indo nessa linha, como que foi isso para você, né, Luciano? Porque até então você era um cara, um profissional, que tinha secretária, tinha assistente, tinha todo um suporte, e agora você é o nano empreendedor, você no modelo, como a gente usa na tecnologia, né, standalone, um módulo solo, e você tem que gerenciar tudo isso. Como foi essa mudança e quem te ajudou, família, amigos, como que foi esse processo? Foi horrível.
Não teve o famoso Family Friends, né? Que o pessoal do fundo fala, né, quando vai fazer uma captação. Primeiro que você perde o sobrenome corporativo, né? Isso já te fecha todas as portas do mundo ali, né? Eu fiz um trabalho bem legal de 4 anos para botar o meu sobrenome Pires acima do sobrenome Dana, né? Legal. Então, quando eu perdi o sobrenome corporativo Dana, o Pires já tinha uma relevância, a pessoa já sabia quem eu era, já tinha lançado 2, 3 livros, já feito autoridade. Centenas de palestras no mercado. Então, a turma já sabia quem era eu. Não foi difícil eu me colocar ali. Mas, de qualquer forma, é uma perda. Eu não sou mais o diretor da grande empresa, né? E o outro problema era aquele, né, cara? Venceu a conta aqui, quem vai pagar esse boleto aqui? Que tem que ser pago no banco. Quem que vai lá no banco pagar? Chama o boy. Que boy, cara? Ó, entrou um negócio aqui, entrega pro jurídico. Que jurídico, cara? Você Cadê que tem que avaliar? Não tem, de repente você não tem aquilo tudo. E você descobre que não é só uma questão de contratar para ter, né? Cada vez que você fala contratar para ter, significa uma despesa extra. Então, você entender o impacto dessa despesa fixa no teu negócio, porque a gente faz todas as contas. Antes de sair, você faz toda a conta, né? Bom, quanto eu ganho, o que eu tenho aqui, quanto eu pretendo ganhar. Pô, bate o olho e fala, pô, legal, em um ano eu vou estar ganhando mais do que eu ganho aqui, vou ter liberdade, vou poder... Só que tem uma porção de custos que não cabe na planilha. E você não calcula aquilo, né? Não. Então, eu tenho o carro da empresa, agora eu vou ter que ter o meu. Tá bom. Compro o meu carro numa boa. Só que junto com o carro, cara, vem um caminhão de custos e problemas que o carro traz junto com ele, né? É isso. Eu conversei com muita gente que também saiu, que veio me procurar. O cara saiu da empresa no alto nível de diretor, foi lá, alugou uma salinha, contratou uma secretária, pediu para o sobrinho fazer um site, botou no ar e anunciou que ele era consultor. A partir de amanhã, e 6 meses depois, ele descobre que não tem cliente, que ninguém quer o trabalho dele, ele quebra, né? Então tem toda uma questão cara, de entender o mercado, como é que funciona, fazer o teu planejamento e se preparar para... Vai dar encrenca, cara. Vai dar encrenca. E na hora que a encrenca der, o que você vai fazer? Sai correndo ou banca, né? Eu banquei, né? E uma coisa interessante que eu coloquei, depois você frisou aí, o fato de fazer uma adequação àquilo que eu queria, né? O meu sonho inicial, o fato de eu virar empreendedor é porque eu tinha uma visão. Essa visão não tem idade, cara. A minha visão, quando eu saí de Bauru com 17 anos, um dia eu quero ser cartunista e escritor brasileiro. Hoje eu sou o quê? Eu sou um cartunista e escritor brasileiro. Eu não faço cartoon com nanquim mais. Mas o trabalho que eu tenho, cara, tem todos os elementos que eu precisava para fazer o cartoon. Tudo aquilo que eu tive que desenvolver de habilidades para me tornar um cartunista foi o que fez a minha carreira. Foi o que me fez construir os podcasts. Hoje, uma palestra minha é um grande cartoon, né? Então, as habilidades estão lá. Eu só não estou expressando através de um desenho numa folha. Mas eu estou expressando de várias outras formas, né? Então, essa visão não mudou. A visão foi o que me empurrou à frente, né? Então, quando você fala assim, qualquer um pode empreender, desde que ele tenha uma visão, a qualquer momento você pode começar. Agora tem que ter os cuidados, né? E eu vejo que muita gente quebra a cara porque confia no talento. Então eu sou um cara extremamente... Eu escrevo como ninguém, eu desenho como ninguém, vou botar minha empresa e vou fazer sucesso. Você vai quebrar. Entendeu? Porque escrever como ninguém e desenhar como ninguém é só um pedacinho de uma equação que é muito mais complexa, né? Tem habilidades que tem que ter ali que não tem nada a ver com essa habilidade, com a tua arte, sabe? E de repente você vai descobrir que, cara, aquilo que eu gosto de fazer, que é essa minha arte, não é o que eu estou tendo que fazer para o meu negócio andar. Eu estou gastando a maior parte do meu tempo vendendo, fazendo marketing, administrando, gerindo pessoas e tudo mais, e isso aqui eu não gosto de fazer. Eu gosto de fazer arte. Né? E muita gente se perde nesse momento aí, cara, achando que conseguiria, né? E você tem que botar alguém para fazer aquilo que é ruim. E tudo isso é custo, cara. Só mais uma coisinha. O meu desenho foi o seguinte, eu acabei construindo um projeto de negócio, com perdão da palavra, né? Eu sou tão merdinha o meu negócio, que quando o tsunami vem, eu boio. Entendeu? Então, cada crise que bateu, eu saí boiando, eu não afundei. Né? E eu gostei dessa expressão. A primeira que eu vi, eu quase afundei. Porque a hora que acabou o negócio, cara, eu tinha gente trabalhando para mim, eu tinha uma estrutura, eu tinha um predinho, eu tinha um custo ali que, cara, quando o mercado virou e acabou o mundo, eu tinha que bancar aquilo tudo. Aí, em 6 meses, eu estava frito. Hoje em dia, cara, quando a água bate,
Eu tenho um ecossistema, todo mundo é independente, vota em mim, então eu tenho como sair boiando ali, né? Isso E é acho que muito hoje em dia importante. esse é o segredo, cara, essa flexibilidade para você escapar. Isso Só que mais você uma está coisa, trazendo é coisa. muito importante. Isso impacta diretamente no tipo de negócio que você quer ter. Que tamanho você quer ser, sabe? O que que é? Eu quero faturar 20 milhões por ano com um cara sozinho, você não vai conseguir. Você vai ter que ter estrutura, né? Então, é entender até onde eu quero ir, qual é o tamanho do meu negócio, qual é a disposição que eu tenho de gerir pessoas. Então, eu tenho que me definir antes de optar por um modelo ou por outro, né? E hoje você está trazendo alguns pontos aqui que são fundamentais, né? Eu falo também por mim, né, Luciano? Porque empreender, quando você está num momento de alta, é super fácil você ir lá e cometer alguns erros, né? Por exemplo, vou investir aqui em estrutura, vou investir aqui, estou crescendo, quero expandir. Você vai com todo esse desejo e não quer parar. Em alguns momentos, o mercado te dá sinais. A gente não tem o hábito de ler os sinais dos mercados, né? A gente está passando por mais que a gente tenha um movimento totalmente, vamos colocar assim, desafiador, que algo, de novo, não está no nosso controle. Uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais, entrando no contexto da nova economia, porque até então a gente está falando de uma economia tradicional, que era a economia dos anos 90, anos 2000, até alguns anos atrás, era aquela economia muito baseada ali no relacionamento e nos processos, na indústria pesada. Sim. Hoje o mercado está muito pautado em coisas midiáticas, internet, de uma coisa mais digitais. Então é algo que a gente também está se moldando nesse mercado e como que a gente opera nesse novo mercado aqui. Que é isso que pede que todo empresário comece a migrar a sua operação. Imagina, o cara começou fabricando, de repente, copo. Ele de repente, ele não está passando mais fábrica de copo. Ele está vendo, de repente, uma locação de copos, pratos. Ele está mudando o negócio dele. E eu vejo que você foi um cara que ao tempo foi mudando, foi se adaptando. E eu vejo que hoje, grande parte dos empresários do Brasil, acho que é o que tem que ser feito de movimento, é essa adaptação de acordo com o tamanho do mercado, sem perder a humildade. E eu acho que não é só questão do tamanho. Esse é um momento aqui de muita pressa, né, cara? Todo mundo tem muita pressa. E você, a gente foi forjado numa realidade onde você tinha tempo para pensar, né, cara? Pera um pouquinho, vamos pensar. Senta aí, vamos conversar, vamos pensar a respeito, vamos chegar numa conclusão amadurecida e com raízes, e aí a gente continua. A gente foi treinado a fazer isso nos últimos 50, 60 anos, né? Isso. E trovão agora no mercado que, se você falar assim, peraí que eu vou pensar, dançou. Alguém te atropelou. E isso envolve até modelo de gestão, né? Que antigamente, no nosso nossos tempos ali, e algumas empresas ainda seguem o modelo de gestão, comando e controle. Não é mais assim. Sim. Hoje já tem uma outra configuração de novo, adaptabilidade, entender as novas gerações, entender o novo contexto da economia, que vai te impulsionar. Se você não se adaptar aqui e trazer muito das origens do qual passamos, a coisa realmente não vai funcionar. Eu costumo dizer que você tem que olhar como se fosse um iceberg, né? É um iceberg. O iceberg é uma pontinha de gelo fora da água e um monte de gelo embaixo da água, né? O que está embaixo d'água? São determinadas coisas que não vão mudar nunca. Então tem alguns valores, especialmente morais, éticos, isso não vai mudar nunca, né? Qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, esses valores estão presentes e eles fazem de mim o que eu sou. Fora d'água tem uma pontinha e ali você pode mudar à vontade, entendeu? Aí são as modinhas, ali você muda à vontade, né? Olha, muda o sistema, muda a tecnologia, muda o processo, tudo. Mas embaixo daquilo tem coisa que eu não vou mudar nunca, o respeito que eu tenho que ter pelo outro, o olho no olho, o contato, né? O contexto, né? Entender o contexto, entender a conexão entre pessoas, isso não pode perder nunca. E a gente chegou no momento em que a pessoa está confundindo tudo. Pensa que a pontinha é o que está embaixo. Não é, cara. A pontinha você vai passar, a moda vai mudar. Mas o olho no olho e o contato não vai mudar. Então tem coisas que o meu avô fazia que eu continuo fazendo. E o meu neto vai fazer também. Né? Porque não vão mudar. E entender isso é o que vai fazer você ter raiz ou não. E o que eu tenho visto é muita gente com muita pressa, construindo um castelo de cartas, sabe? Sem raiz. Coisa que o vento bateu, levou embora, não sobra nada, né? Eu vejo esses caras aí, os influencers, né? Tem 20 milhões de seguidores, não sei o quê. Cara, a hora que o vento bater ali, não vai sobrar pedra sobre pedra. Porque não tem raiz, né? E a raiz o que é? A raiz é o... Cara, os fundamentos ali, os olha princípios. Olha o tempo que nós temos de casa, olha quanto a gente construiu, né? Olha a relação que a gente construiu. Então, isso aqui tem... Eu não estou aqui com você por um interesse puramente comercial.
Cara, a gente almoçou, a gente conversou, a gente tem muita coisa em comum, cara, vamos trocar uma ideia. Vai além de fazer um negócio ou não. Daqui a 10 anos, provavelmente nós vamos estar almoçando junto, conversando numa boa, porque nós somos conectados por algo além do que o interesse comercial. É o que a gente fala muito no dia a dia do propósito, né, dos porquês, obviamente, e isso transpõe até no mundo empresarial, né, dentro da sua empresa. Que uma das questões que a gente também começa a aprender ao longo do tempo é a vitamina N, né? Que a gente fala que é o não. Saber falar não. Porque a partir do momento que você começa a empreender, você acaba entrando muito no mercado que até então você não estava vivendo. E aí você passa ali a ter uma rotina, uma dinâmica, um cotidiano bem diferente do que você tinha anteriormente. E aí você está com esse desejo de crescer, que você está ali precisando fazer algo, você vai se conectando. E vai vindo muitas oportunidades. E aí o Luciano hoje, como empresário, como que você enxerga isso, Luciano? Você tem alguma fórmula, né, de falar como aprender a dizer não em alguns projetos, algumas coisas por propósito ou por valores? Como que é para você isso? Eu tenho. Você, pela sua idade e pelo óculos, provavelmente você não vai conseguir enxergar o que está escrito nos ponteiros do meu relógio aqui. Acho que você não vai conseguir. É muito pequenininho, né? Não. Mas está escrito tem aqui... 5 graus. Mesmo com óculos ainda fica ruim. Está escrito assim, remember you will die. Um ponteiro está escrito remember, o outro you will die. Cada vez que eu olho aqui para ver as horas, remember you will die. Né? Então, esse é o grande lance, cara. Entendeu? Na hora de fazer uma escolha, é botar o olho e falar, quanto me custa isso aqui do meu valiosíssimo tempo? Né? Olha, quanto custa em dinheiro? Tudo bem, dinheiro é bobagem, isso vai, vem, a gente troca. Quanto custa de energia, tudo mais em tempo. Tempo não volta mais, cara. E na altura da vida que eu tô, ele passa a ter uma importância fundamental. Então, na hora que vem para mim uma proposta, e eu bato o olho nela e falo, pera um pouquinho. Quanto isso vai consumir do meu tempo? Se for consumir além daquilo que eu acho razoável, ficou caro demais. Né? Não importa o dinheiro que está colocado ali, importa o que vem. Sim. E pode ser. E se eu estiver disposto a entregar esse tempo, eu quero saber a qualidade dele, cara. Mais do que a quantidade, a qualidade dele. Então, para mim jogar em alguma coisa, eu tenho que entender o tempo que eu vou despender, quanto vai consumir da minha vida e o que eu vou ganhar em termos de qualidade de tempo. Eu tenho que sair dessa experiência feliz. Falar, cara, pô, botei aqui, hoje aqui nessa nossa atividade aqui, eu vim aqui gravar um podcast, chegar aqui, arrumar tudo vai levar 1 hora, a gente almoçou durante 1 hora, eu levei 20 minutos para chegar, vou levar 20 minutos, 40 minutos, 2 horas e 40 eu gastei aqui, né? Terminado isso aqui, eu passo a régua e falo, muito bem, qual é o saldo? O que eu fiz com 2 horas e 40 do meu tempo de vida que eu não terei mais daqui a pouco, né? Valeu a pena? Pô, cara, valeu a pena. Então, maravilha, tamo junto aí. Quanto eu ganhei de dinheiro? Nem um tostão. Você pagou para mim, o teu cachê para eu vir aqui foi bem alto, né? Valeu a pena, né? Eu não ganhei nada de tostão, mas eu ganhei tempo. Estreitei a relação com você, a gente bateu um papão, falamos de oportunidades, é provável que você venha num projeto que eu tenho aqui. Então, essa riqueza toda é que é o balizador, cara. Na hora que você vem conversar comigo, eu quero balizar pelos ponteirinhos do meu relógio, entendeu? Cara, e você trouxe mais um ponto, né, Luciano? Isso que é legal, gente. A gente está aqui num momento muito leve, muito simples, mas a gente fala que assim, o tempo é algo que é primordial nas nossas vidas. E saber fazer boas escolhas se diz ao tempo. Mas isso a gente chama de né? Idade. Porque a partir do momento que você tem maturidade, não é só da idade, tá? Eu acho que tem mais um momento de consciência. A idade cronológica. Eu tenho uma palestra que eu chamo, o nome da palestra é Economia. Cro de Cronos. Tem um H ali, né? Economia, que eu falo exatamente disso. Falo, olha, o orçamento econômico a gente sabe fazer de trás para frente. E o orçamento econômico, que é exatamente essa coisa, sabe? Como é que eu estou usando meu tempo? E eu montei uma palestra em cima disso, que é divertidíssimo, né? Que eu parto do pressuposto de que eu preciso entender o que é o tempo. E aí eu vou buscar. Quem vai me explicar o que é o tempo? Vou buscar filósofo, deuses, matemáticos, físicos, e todo mundo me traz definições do tempo e nenhuma delas me satisfaz. E aí, a partir daquelas definições que eu vi ali, não fiquei satisfeito com nenhuma, eu faço
um raciocínio a respeito, cara, da importância, de onde vem, como é que qual foi a diferença, o que era o tempo 50 anos atrás, o que é o tempo hoje em dia, como é que essa coisa mudou. Faço depois uma planilha onde eu falo como é que a gente onde devia estar o foco no nosso tempo, e levo até o final, quando eu descubro a definição do tempo no final, e só consigo descobrir nas vozes de um poeta. De quem que é? De um poeta. Raul de Campo Amor é o nome dele, um poeta espanhol, né? Não vou contar porque eu vou contar o fim da piada aqui, né? Mas o legal é o seguinte, eu começo pela ciência, matemática, física, e só consigo entender quando eu chego num poeta. E você fala, cara, poesia? Sim, senhor, cara, eu estou falando de business. É isso. E estou falando de poesia, né? Então, tem todo um desenho aí, e acho que nisso é que eu acabei... Cara, então, eu fiquei bom nisso aí, sabe? Que era de pegar essas coisas todas que compõem a vida da gente e trazer para o meu ambiente no dia a dia aqui. Então, eu sempre vou falar de business, não pode ser só business, cara. Não pode ser uma planilha Excel na minha frente aqui. Eu não vou conseguir discutir com você a complexidade das nossas vidas traduzindo em número. Não dá, você não consegue. Não dá. Se eu traduzir torres gêmeas em números, significa que aquele problema que nós tivemos significou 3.000 e poucas mortes, 3 aviões, 4 aviões, e deu. Foi isso? Cara, teve uma consequência mundial que você não consegue quantificar em números. Então, quando você traduz a coisa para um número, ele perde tudo, né? Ele fica só um número ali. E eu olhei para aquilo e falei, cara, isso que não basta para entender a vida. A vida tem que ser entendida pelo número e por tudo aquilo que compõe, que nunca vai cair numa planilha, né? Preciso tomar uma decisão. Tem coisa que eu consigo medir perfeitamente, tem coisa que eu consigo sentir, e eu não vou ver. Tem coisa que eu consigo observar. E eu não consigo botar na planilha. Eu observo, eu entro numa sala e vejo a minha equipe toda conversando daquela coisa toda. Eu falo, eu estou observando o ambiente. Eu não consigo botar aquilo numa planilha. Mas no observar aquele clima, eu consigo entender se as coisas estão indo bem ou não. Né? Então, você só consegue entender isso se tiver um repertório extremamente... eu chamo de caixa de ferramentas, né? Todo mundo nasce com uma caixa de ferramentas e a gente vai botando ferramenta ao longo da vida dentro. Né? Quanto mais ferramenta tiver, mais saída você tem para resolver um problema. Quem só tem martelo e prego, como é que é? Para quem só tem o martelo, tudo que aparecer pela frente é prego. Né? Então, juntar ferramentas é que vai te dar. E nisso que consistiu o meu trabalho, né? Legal. E você consegue concatenar bem isso, né, Luciano? Que a gente vê muito dos seus artigos, seu podcast, toda a sua trajetória, e você simplificar o cotidiano de maneira muito objetiva, com muita clareza, né? E eu costumo dizer que, assim, para mim, né, a gente começa a olhar todo esse momento, né, fazendo uma análise linear, né, o passado, o presente e o futuro. No passado, o tempo era algo que é o mesmo tempo, não mudou nada. Temos as mesmas 24 horas, né? Sim. Só que no passado acho que a gente tinha uma vida... Mas mudou tudo. Então, aí o que mudou foi esse sentimento, né? O sentimento de... Naquele momento, naquela época, vamos colocar assim, há 30, 40 anos atrás, o tempo parecia que passava mais devagar. Hoje, não é porque eu acho que a gente está numa outra fase de vida em termos de idade cronológica, mas o sentimento, ele passa a ser diferente por tudo que a gente vem de infotoxicação, que a gente fala, né? Todo momento a gente tem muitas informações, tecnologia, tudo que está mudando. A sensação que o que era tão valioso no passado já não é mais. Isso envolve o tempo, eu coloco uma conjuntura aqui do tempo, né? O conhecimento, por exemplo. Lá atrás, a gente tinha um conhecimento que era muito valioso. Então, você era valioso porque você tinha aquele conhecimento. Hoje, o mesmo conhecimento que você tinha lá atrás, que tinha um valor, esse valor já foi depreciado. E o tempo é o mesmo, 24 horas. Esse valor já não está sendo mais valorizado. E aí, indo nessa linha, né? Como que você está olhando o mercado em termos de conhecimento, né, Luciano? Porque cada vez mais as pessoas estão sendo muito mais valoradas, vamos dizer assim, valorizadas em cima de audiência, de seguidores, não mais de conhecimento, daquela cultura que lá atrás os nossos avós, os pais, todo mundo valorizava e hoje já não é mais um valor tão significativo. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, isso é um indicativo da ignorância que toma conta do mercado, né? Eu lancei um livro em 2004 chamado Brasileiros Pocotó.
E eu falava naquele livro, lá atrás, eu falava, olha, nós estamos só alimentando a molecada de porcaria, essa história de baixaria, só porcaria, música ruim, texto ruim, livro ruim, vai dar encrenca. Bom, 20 anos depois, você viu no que deu aí. As pessoas perderam a capacidade até de avaliar, o senso crítico, entender o valor das coisas, né? Entender senso de proporção, isso aqui acabou. Não tem mais, tudo ficou igual, né? Senso de responsabilidade, tudo isso foi muito abalado, né? E hoje você está diante de um projeto. E aquele livro lá atrás me acendeu uma faísca, né? Foi onde eu baseei todo o meu trabalho. Que eu falo o seguinte: como é que eu me apresento hoje? Você viu na palestra lá. Sim. Eu sou um personal trainer de fitness intelectual. Adorei. Eu ajudo as pessoas a manter o cérebro em forma, porque se seu cérebro for gordo, ele demora para tomar decisão, ele é lerdo, então ele tem que estar ágil. A barriga pode ser de chope, o cérebro tem que ser tanquinho, né? E eu ajudo as pessoas a manter o cérebro em forma. Como é que eu faço? Eu quero enriquecer o repertório das pessoas e ajudá-las a desenvolver melhor a sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Perfeito. Para mim, cara, há 30 anos eu faço isso, e isso para mim é a razão de tudo. Todos os problemas nos quais você der de cara aqui, em algum momento alguém tomou a decisão errada. Alguém foi incapaz de fazer a escolha necessária ali. E esse alguém pode ser o porteiro da fábrica, não abrindo o portão para uma autoridade. Sim. Pode ser o CEO decidindo que vai comprar uma empresa. Não importa. Em algum momento tem alguém tomando uma decisão e por várias razões essa decisão foi mal tomada. E eu olhei para aquilo e falei, cara, é aí que está o problema. O problema não está na habilidade técnica da pessoa. Isso você trabalha, isso você ensina. O problema não está se ela estudou e tem um diploma legal. Não, ela sabe tomar decisão. E o que significa saber tomar decisão, né? Ela consegue fazer o processo mental todinho, cara, olha, eu vou olhar, eu vou separar as coisas, eu vou discernir, eu vou conseguir ver a diferença de uma coisa para outra, não vou fazer julgamento de valor, depois que eu discernir, eu vou começar então a examinar aquilo que está diante de mim, aí então eu vou fazer um julgamento para só então fazer uma escolha. Tem todo um ciclo. Ou seja, um método, eu vou chamar de método. Tem todo um ciclo, né? E na palestra eu mostro esse ciclo funcionando, falo, cara, olha que legal que é isso aqui. Só que tem um problema, cara, isso aqui leva tempo. E o que nós estamos fazendo? A gente está pulando do observei, julguei. Todo o resto do ciclo foi jogado fora. Como eu não tenho elementos para fazer toda a parte de exame até chegar no julgamento, o que eu faço? Eu empresto de alguém o julgamento de valor. Então eu olho para você, você votou em quem? Ah, então você é fascista. Por quê? Porque alguém me disse que quem votou no cara é fascista, entendeu? Eu emprestei de alguém. Eu empresto o elemento que vai me fazer escolhas. Então as escolhas não são minhas, cara. Eu estou escolhendo aquilo que alguém quer que eu escolha. As pessoas estão perdendo identidade. Aí você pega diante de você um marqueteiro daqueles que nós temos aqui, que é excelente. Pega um grande comunicador que é excelente, um cara que fala muito bem. Esse cara dá nó em pingo d'água, cara. E carrega todo mundo com ele. Porque as pessoas são incapazes de ouvir o que ele está falando e falar, pera um pouquinho, eu tô maravilhoso, né? Mas isso é papo, cara, isso é conversa. Isso não se sustenta. Mas é tão bem contado, e uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla, né? Não vence mais quem conta a melhor história. Quem vence hoje é quem conta melhor a história. Olha a diferença. Não é mais a melhor história, é contar melhor uma história. Qualquer história. Nem tem que ser verdade. Pode ser uma mentira cabeluda. Se for bem contada, tem valor. Tu me engole. E se bobear, os caras que engolem, eles vão querer matar você se você for do contra. Se chegar na hora e falar assim, não concordo, você dançou. Aquela turba vem com as tochas na mão e vai botar fogo em você. Nós vimos acontecer isso agora, cara, né? Pandemia, o cenário político brasileiro, ele está assim. Você escuta os maiores absurdos serem colocados como algo verdadeiro. Você fala, cara, mas ninguém olhou para a história. Ninguém consegue olhar para trás e ver o que a história nos ensina para entender que essa decisão é uma decisão errada. Não tem elemento para isso. Apareceu alguém falando bem. Mas aqui, infelizmente, minha opinião, tá? A gente sempre fala o seguinte, cada um tem seu ponto de vista. O ponto de vista é, nós estamos numa fase, numa era, onde o conhecimento, ele, como eu falei, não tem mais o mesmo valor. Uhum. O conhecimento que eu falo de fundamentos. É aquilo que você falou, é mais fácil você julgar do que você se aprofundar. É mais fácil você se afastar do que você buscar a verdade. Uhum. Por mais que a gente fale, tem tecnologia, tem toda essa questão de fake news ou de influenciadores e um monte de coisa, mas no resumo eu vejo que assim,
Existe um outro ponto aí, Luciano, que eu queria fazer mais uma provocação aqui, que eu percebo que as pessoas também têm uma carência. Carência no sentido assim de ter uma pessoa de referência, numa pessoa de uma liderança. Pegando esse mundo empresarial, o mundo do cotidiano de cada um aqui de nós, referências. As referências. Sim. Na nossa época, vamos colocar nos anos 50, 60, até os finais, tinha grandes referências, empresários, artistas, né, pintores, escultores. O mundo era mais voltado para essas categorias. Hoje o mundo está, de novo, num novo ambiente com novas lideranças, vamos chamar assim. E aí fica essa dicotomia. Como que a gente se adapta com esse novo perfil de pessoas que vão surgindo sem muito embasamento, sem muito conhecimento e que vire uma referência para um punhado de população? Uma bolha. Uma bolha. Sim. E aí o que a gente... não é o que podemos fazer, mas como nos adaptar a esse novo ambiente? Cara, o problema é até mais profundo que isso, né? Eu fui criado numa época em que as referências que eu tinha, meu avô, meu pai, as pessoas que nos rodeavam, apontavam para mim alguns caminhos para o futuro. Então, o que eu olhava para aquilo e falava, bom, eu vou crescer. Sou um garoto, vou crescer. O que eu quero fazer quando eu crescer? Cara, eu quero arrumar um bom emprego, eu quero comprar minha casa, eu quero constituir minha família, né? Eu quero me conduzir bem, ter o suficiente para viver muito bem, eu seria uma pessoa de sucesso. Ao longo do tempo, as pessoas começaram a questionar essas coisas. Então, você pega uma molecada hoje em dia e fala, quando é que você vai comprar tua casa? Que tá louco, cara? Eu não vou ter casa nunca. Eu quero é viajar. Quando é que você vai constituir família? Que família você tá louco que eu vou casar, cara? Eu não vou casar de jeito nenhum. Ter filho, que é isso, né? E o grande emprego? Que emprego, cara? Eu sou um digital nômade. Eu vou trabalhar a hora que eu quiser, onde eu quiser. Então, aquelas balizas foram tiradas da frente da gente. E quando você olha, não tem horizonte, cara. Qual é o horizonte? Eu quero curtir. Tá. Legal, curta. Eu também curti. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu curti de montão. Vai chegar um momento, cara, que os boletos vão exigir que você... assuma. Bota o pé no chão, né? E aí, quando você bota o pé no chão e olha e não tem horizonte, tá isso que nós estamos vendo aí, todo mundo batendo cabeça, cara. Toda molecada quer ser um TikToker, ganhar 40 mil reais para fazer um post não sei o quê e aparecer como um influencer. E influencer do quê? Vou voltar para uma coisa que eu falei lá atrás. Cadê as raízes, cara? Eu, para mim, ser influenciado por você, eu quero olhar... Eu faço um exemplo que eu digo o seguinte aqui. Vem um cara me ensinar a andar de moto. Sou professor de motocicleta, vou te dar aulas. Eu falo perfeitamente... Deixa eu ver as cicatrizes. Suas credenciais. Deixa eu ver, o que você já machucou? Não, nunca machuquei de nada. Você nunca caiu de moto? Nunca caí. Desculpa, cara. Cadê o cara machucado? Cadê o cara que, sabe, que ralou? Então, isso são raízes, né? Quando você não tem raízes, é tudo espuma, cara. E aí aparece, com a internet na mão, então hoje eu abro lá o feed do meu Instagram. Cara, aquele é um mundo repleto de gente mais rica que eu, mais bonita que eu, que come em restaurantes que eu nunca vou comer na minha vida, viaja pelo mundo inteiro, o marido tem uma mulher maravilhosa, a mulher tem um marido maravilhoso, tudo é maravilhoso. E eu olho para aquilo tudo e falo, cara, se antigamente eu tinha inveja de um cantor, de um ator, de um jogador de futebol, hoje eu tenho inveja de todo mundo, cara, do meu vizinho. Aí você pega pra mim, que sou meio fraco da cabeça, sou um garoto adolescente, aquilo me destrói, cara. Porque eu vou ficar desesperado para conseguir aquilo tudo e, de repente, diante de mim vão aparecer escolhas que eticamente não seriam aceitáveis. Mas eu vou passar por cima. Eu até fiz uma brincadeira. Tem uma outra palestra que eu faço uma brincadeira. Eu chego no final dela e concluo o seguinte. Eu vou trocar o ordem e progresso da bandeira brasileira por tudo bem se me convém. Entendeu? Me convém? Tudo bem. Cara, mas isso é ilegal. Ninguém vai ver. Meu, isso que você vai fazer vai ferrar aquele monte de gente lá. Bicho, desde que não me peguem, tá tudo certo, cara. É a minha agenda. Você tem visto isso? Você tem visto isso? Muito. Tudo bem se me convém. Isso desemboca no cara roubando dinheiro de comida, alimento escolar, roubando dinheiro de respirador, entendeu? Desviando o dinheiro que vai salvar a vida de pessoas. Porque me convém, cara. Ninguém me pegou, tá tudo bem. Então, quando você chega numa situação como essa que nós estamos vivendo, é uma crise moral sem precedentes, né? Que não vai ser resolvida com planilha Excel.
Entendeu? Não vai ser resolvida com resultados, com meu... Não, cara, isso vai ser resolvido com uma revolução moral. Mental. Que para acontecer, meu caro, essa dói. Porque isso é cultura, você mexer em cultura. Velho. Você vê, a gente está trazendo várias questões, mas a gente fala muito do tempo, conhecimento, moral. E aí eu queria só fazer um comparativo, né? Que eu achei muito legal uma vez. E assim, a gente vai... Não é que vou deixar de admirar o nosso país, jamais. Mas a gente vai olhando alguns modelos de outros países. Né? Assim como as empresas. Por que uma empresa cresce tanto e outra não cresce? Por que aquela empresa chega a 1 bilhão e a outra quebra? E assim, vamos olhar um país. Uhum. E aí uma vez eu estava conversando com uma pessoa falando do país da Coreia do Sul. Coreia do Sul, um país pequeno, assim, infinitamente menor que o Brasil, com uma população muito aguerrida ali, e que até então era escrava do Japão. Uhum. Em 80 anos revolucionou o país. Hoje é uma grande potência. Tem poucas empresas, mas as empresas se potencializaram ao mundo fora. E aí, conversando com uma vez, eu fui visitar uma fábrica que eu achei muito legal, Luciano. Uma fábrica de pianos, cara. A gente aqui dentro do Ibrahim, a gente vai visitando algumas fábricas, que a gente fala muito de conselho, no Brasil. E aí eu posso até falar o nome aqui, que eu fiquei encantado. A fábrica chama Fritz Dobert. Sim. Coincidentemente, o dono da fábrica é pai de uma pessoa que foi minha estagiária alguns anos atrás. E assim, eu fiquei com aquilo na memória e conheci o pai dela no dia lá. E, de novo, sou super fã desse cara, que pela história da família, de toda a trajetória. Mas onde eu quero chegar? A gente conversando ali no dia, né? Uma fábrica de pianos. E, puta, ela é muito legal você visitar uma fábrica de instrumento musical. E aí, no dia, eu falei para ele assim, cara, qual que é aquele momento, né? Mercado, para onde vende mais, o que não vende? Eu falei, mas para que você vende mais aqui, né? Ele falou, pro sul-coreano. Aí eu falei, pro sul-coreano, né? Eu falei, nossa, que estranho, né, cara? Eu falei, mas você não vende brasileiro e tal? Ele falou, não, quem compra mais aqui, os pianos são sul-coreanos. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, eu estava discutindo isso no começo, até eu também não entendia. Mas eu entendi que na cultura sul-coreana, um piano, ele tem o mesmo peso de uma geladeira na casa. Ou seja, ele é importante. Não é que eu estou desmerecendo a geladeira, desmerecendo o piano, não é isso. É que ele tem uma conotação que toda casa tem que ter uma geladeira, que é natural. Independente de classe social, na Coreia do Sul, toda casa tem que ter um piano. Em função da intelectualidade. Entende o valor da cultura. O valor da cultura. Eu tenho um texto que eu escrevi quando o Brasil... Nós estávamos comemorando, eu não me lembro se era 50 anos da indústria automobilística, alguma coisa assim. Era uma data comemorativa. Eu fiz um texto lá extremamente provocador, que eu falava o seguinte, quando a indústria automobilística começou a existir no Brasil, 1950 e um quebradinho, alguma coisa assim, chinês andava a pé, sul-coreano andava de bicicleta, indiano andava de elefante. Né? E o Brasil estava fabricando automóveis. 50 anos depois, o Brasil está importando carro da Coreia, da China e da Índia. E eu falava, cara, o que aconteceu? Como é que há 50 anos, esses caras que não tinham nada, ultrapassaram a gente, né? Aí eu faço uma provocação falando do sonho. Se você perguntar para o indiano, para um chinês ou para um coreano, qual é o sonho deles, vão dizer, nosso sonho é dominar o mundo, cara. E eu vi isso acontecer, eu vi chinês falar, nós em 30 anos nós queremos dominar o mundo. Você perguntar para um brasileiro qual é teu sonho, ele vai dizer ganhar o suficiente para comprar um carrinho chinês, um carrinho indiano, um carrinho coreano. Sabe? Tem de novo, aquela questão de horizontes, né? Quando alguém coloca diante de você, fala assim, nós vamos conquistar o mundo. Esse era o Brasil dos anos 50. Até os anos 50 era assim. O que nós queremos? Cara, a gente toma conta do mundo. E a gente estava fazendo acontecer. Nos anos 50, a gente era campeão mundial de basquete, tinha campeã de tênis, a gente tinha campeão de futebol, a gente tinha bossa nova tomando conta do mundo, estava às vésperas de começar a construção de Brasília. Cara, ninguém segurava o Brasil. A gente estava naquela loucura que daqui a 50 anos nós vamos ser primeiro mundo. Aconteceu uma quebra no meio do caminho. E essa quebra foi uma quebra que culturalmente destruiu o Brasil. Então, de novo, não é uma questão de competência, é cultural. Em algum momento nós tivemos uma quebra, isso casa com o período do regime militar, onde houve ali uma mudança de postura, cara. Tudo aquilo que vinha sendo construído, aquela loucura toda, foi como se passasse uma régua e fala, zera tudo, vamos começar de novo, mas não vamos começar com essa liberdade toda, não. Vamos começar dentro dos conformes. E aí, cara, a coisa desandou e nunca mais a gente retomou. Cada vez que o Brasil tentava retomar,
acontece alguma coisa, a gente cai e começa de novo. Então, é altos e baixos, cara. A curva do Brasil, ela é alta e baixa. E a gente, cara, eu chamo das grandes brochadas, né? Se você pegar a história do Brasil, não precisa nem ser mais recente. Pega a história do Brasil desde o do final do regime militar, né? A gente vem, termina o regime militar, a gente vai para a rua e fala assim, cara, eu quero acabar com isso aqui. A gente consegue, pela primeira vez, ter um presidente civil eleito. E ele morre antes de tomar posse, cara. Lamentável. O Brasil inteiro, conseguimos, ele morre antes de tomar posse. E aí assume um outro cara no lugar dele, que não tem nada a ver com aquilo, que vem com as ideias, vamos fazer... Remodelou toda a operação. Não, e um plano econômico um pior que o outro. Aí chega uma hora a gente elege um garotão de 40 anos de idade, cara, com puta discurso de modernidade, o cara vem para resolver o Brasil. Cara, é o Collor, que depois é jogado para fora. Eu pego o dinheiro de todo mundo. Então, tem um histórico de o Brasil se unir. Toda vez é assim. Vai e volta. Então, chega uma hora que a gente cansa. E me parece que nós chegamos a um momento muito perigoso que foi plantado ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, que é esse momento aqui do nós contra eles. Entendeu? Tá todo fragmentado o Brasil, cara. Tá todo dividido em pedacinhos, é um contra o outro. Não tem como unir isso aqui numa direção só. Entendeu? E fica difícil porque a gente sempre fala assim, a nossa opinião aqui é sempre ser agnóstica. É sempre torcer para o Brasil crescer. Sim. A gente fala aqui, falamos aí da Ásia, né? Antigamente a gente estudava como eram os tigres asiáticos. Sim. Né? Mas você sabe o que esses caras fizeram? A Coreia botou um plano de 25 anos e grudou no plano, cara. E não é que a cada 4 anos trocava. Não. Tinha um plano ali atrás e mesmo que você troque os dirigentes, o plano é o mesmo. Então, tem continuidade. Aí você constrói algo. O Brasil é picadinho. 4 anos, pum. 4 anos, pum. Não dá, cara. E isso para o mundo empresarial, né, que eu acho legal também fazer um recorte. Ser empreendedor também é ter consistência, ter a disciplina. Sim. É ter essa perseverança. Eu adoro muito uma frase do Ray Kroc que ele fala o seguinte: ninguém ganha do persistente. Você, para empreender no país, tem que persistir. E eu falo assim, o Brasil, querendo ou não, né, Luciano, a gente fala que nós somos, como bons brasileiros otimistas, a gente fala assim, tem muitas oportunidades. A gente tem os desafios, e são inúmeros aqui. Sim. A gente já citou vários aqui. Né? A gente fala desde o tempo, da dedicação de tempo para você ter um hábito de conhecimento. A gente fala do momento cultural do país. Olhando para o futuro agora, Luciano, qual que é a perspectiva que você vê de se manter como empresário? Qual que é a sua visão? Cara, se não fosse a IA, eu até te dava o que eu achava que ia acontecer. Agora, eu não sei mais, cara. Depois que apareceu esse treco aí chamado IA, Inteligência Artificial, eu tenho minhas dúvidas se alguém é capaz de apontar eu gosto de fazer outra provocação cara. Aqui, Luciano. IA mais IH. É assim que a gente fala. A inteligência artificial com a inteligência humana é algo... desde assim, que... o santo grau. Desde que isso para mim vai ser o santo grau. O que eu coloco, minha esperança. Eu faço um paralelo com a energia atômica, né? A gente desenvolveu a energia atômica até o ponto de construir uma bomba atômica. Quando a gente construiu a bomba atômica, a gente estava a um passo de destruir a humanidade, a gente sentou e falou, calma. Segura, espera um pouquinho, retém. E a gente conseguiu segurar aquilo. Ainda tem um botão vermelho que algum maluco pode apertar em algum momento, mas nós seguramos aquilo a ponto e conseguimos desenvolver e transformar até aquela energia naquilo que pode vir a ser o nosso futuro, cara. Eu não tenho dúvidas que o futuro está na energia atômica, né? Mas a gente conseguiu brecar. Na hora que ela ia acabar com o mundo, a gente conseguiu brecar. Está vindo agora a IA, que é uma revolução sem precedente. Não tem nada parecido na história da humanidade, né? O Walter Longo fala bem a respeito disso aí, né? Não tem nada igual. E eu não sei se nós vamos conseguir segurar como a gente conseguiu segurar a bomba atômica, né? Se ela não vai atropelar tudo e de repente criar uma situação em que nós vamos lidar com um problema social gigante, cara. Quando ela acabar transformando em terra arrasada um monte de atividades que a gente faz hoje aí, né? Minha esperança. O ser humano tem uma genialidade tão brutal, cara, que quando parece que tudo vai se perder, a gente dá um nó e faz a coisa acontecer. E eu tenho um exemplo delicioso. Nos anos 60, tem o Clube de Paris, você já deve ter ouvido falar. Sim. É um clube que se reunia lá para entender o que ia acontecer com o mundo. E nos anos 60, eles estavam fazendo uma série de levantamentos e utilizaram uma tecnologia nova que estava surgindo, chamada computador,
para fazer um levantamento e entender o que ia acontecer com o consumo de cobre no mundo, né? E eles fizeram quanto está se consumindo, de onde vem, quanto tem, etc. e tal, e conseguiram estabelecer que por volta do ano 2000, 2001, 2002, acabaria o cobre, não teria mais cobre no mundo, porque ele teria todo sido consumido por tudo que usa cobre na história, né? E publicaram esse trabalho, ficou todo mundo apavorado, só não contaram que ao longo do tempo alguém inventaria um treco chamado fibra ótica, que é feito da coisa mais abundante que tem no planeta, que é a areia, né? E, de repente, o consumo de cobre caiu barbaramente porque ele foi substituído por algo que ninguém esperava. Então, a genialidade do ser humano acabou criando uma solução que ninguém esperava, né? Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Nós estamos a um passo de alguém inventar uma célula solar daquelas imbatíveis, sabe? Que vai ser barata, vai ser... E nós vamos ter energia... Em abundância. Em abundância. E aí a coisa começa a mudar de figura. Então, em algum momento, a genialidade vai... Essa é a minha esperança, tá? Perfeito. De novo, esperança não é estratégia, tá? Esperança é esperança. É um sentimento, é isso aí. Eu espero que isso aconteça. Mas se você perguntar para mim como é que vai ser o futuro, cara, eu não sei dizer. Eu vejo com muita simpatia os caras que estão atuando como eu estou atuando. Pequenininho, flexível, rápido, né? Tem que tomar uma decisão, mas tudo muito pequenininho. Então eu vejo um grande ecossistema de coisinhas pequenininhas se conectando. E né? você trouxe um negócio que é muito legal. Segundo alguns estudiosos da área de tecnologia, é o seguinte, que a próxima empresa unicórnio do mundo vai ser de uma pessoa. Então, é provável. Essa é a tendência. E eu queria fazer um pit stop aqui que eu falo que é o momento empreender. Né? A gente vai agora, queria já fazer nesse breve intervalo aqui o seguinte. No dia 14 de outubro, gente, a gente vai lançar o Empremax. É uma nova formação aqui do IBREM, onde vem com uma pegada muito prática, ou seja, é um programa de imersão onde a gente vai trazer como fazer de fato a empresa ser exponencial e ao máximo, na sua totalidade, através de trazendo pessoas que possam potencializar as áreas como vendas. A gente criou até uma trilogia, né? Um Marcontech. É juntar o marketing, o comercial e a tecnologia em um único formato e intensificar isso dentro das empresas e, ao mesmo tempo, trazer a parte de pessoas, processos e clientes para potencializar ainda mais e depois já na sequência a esteira de conselho de empreendedores. Então, é isso que o IBREM faz. E no dia 14 de outubro, em breve vocês já vão receber os convites. Eu quero que todos estejam conosco nesse lançamento. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso, assim como os demais programas aqui do IBREM. E aí, para fechar aqui, Luciano, eu queria que você, né, nesse momento empreendedor, qual é a mensagem que você poderia passar né, para os nossos ouvintes aqui no aspecto assim, de quem está empreendendo nesse mundo altamente volátil, eletrocardiograma, mas também para quem está naquele momento executivo e quer empreender. Uhum. Qual é a recomendação ou qual é o conselho que você colocaria para as pessoas, por favor? Vou dividir em partes aqui e uma delas eu vou fazer até um merchan, né? Mas a primeira é mais uma fofoca cá entre nós. Legal. Eu fiz o PFCC aqui, acabei de fazer, fiz a turma 63. Que é o nosso programa de formação e conselho consultivo. Isso aí, então, eu vi o projeto, gostei da ideia, vim aqui e fiz. Foram 5 aulas, vai ter a 6ª agora em setembro, né? E eu passei aqui 3 dias, né, de dia inteirinho, participando com um grupo. E foi barato, né, cara? Que em determinado dia tinha uma prova. E quando eu falei em casa, né? Eu falei, hoje vai ter prova e eu vou tirar uma nota. Cara, na minha cabeça, eu falei, cara, vai 30 anos que eu não falava isso. E foi muito legal, né? A experiência foi sensacional. Adrenalina. Então, uma coisa é você estar sentado ali assistindo apresentações que são sempre muito legais. Sabe? Gente que tem experiência. São os debates, né? É muito legais, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é você estar num grupo de pessoas que todo mundo tem o mesmo interesse ali. Então é legal porque você olha em volta, não tem um molequinho, é tudo gente madura, que tem caras extremamente bem-sucedidos ali, né? Tem outros que estão procurando um caminho ainda, mas é tudo gente madura que está lá reunida para ir para o mesmo caminho. Isso cria uma energia. Legal. Na hora que você fala, cara, o que está acontecendo aqui? Não, estamos todo mundo na mesma direção, né? Então é muito legal e foi uma experiência para mim que foi bem... Não vejo a hora da próxima. E reencontrar a turma de novo aqui em setembro, né? Isso foi muito legal. Mas aquilo que você perguntou para mim aqui, a recomendação. Cara, eu só tenho uma recomendação a fazer, que é você encarar... Se alguém te perguntar o que você faz, você tem que responder o seguinte: eu estudo. Tá, mas em que área? Eu vou te contar, tá? Então, eu sou o diretor... Não, antes de qualquer coisa, eu sou estudante.
Legal. Eu estudo Bacana. e eu estudarei até o último dia da minha vida. Se não for assim, eu vou ficar para trás. Não dá para... Se eu resolver que eu vou parar para curtir a minha caixinha de ferramentas sem estudar o que está acontecendo em volta, eu vou ser atropelado. E daqui a pouco eu vou descobrir que todas ficaram obsoletas e eu não consigo nem falar a língua que esse mercado fala. Então, eu preciso estar sempre conectado, sempre antenado, querendo saber o que vai acontecer. A Board Academy é um caminho. Sim, ela é um caminho. O isso. curso, o podcast, tudo isso é o caminho. O que não falta hoje em dia é onde buscar informação. Isso é o que mais tem, né? O que talvez esteja faltando e seja um lugar onde eu acho que o dinheiro estará nas pessoas que vão ser capazes de conectar esses pontos, né? Então, eu vejo o quê? Eu vejo o mundo distribuído em aquilo que eu chamo de hubs, né? Sim. Tem o hub do Luciano, tem o hub do Roger, tem o hub da Board Academy. Isso é um hub com um monte de gente ali em volta. Então, o meu hub está aqui, o teu está aí. Em algum momento, esses hubs podem se conectar e o público que está aqui se junta com o daqui, sai uma terceira coisa. Pode ser que apareça um elemento conector de hubs. É o nexialismo. É isso que a gente chama aqui. Pode ser. Você acabou de falar. Nexialista. A gente provoca muito todos os board members aqui, todo o pessoal do IBRAM, a serem nexialistas. E o legal do Nexialista, a gente quando ouve falar, porque é de Next, né? Não é Next. É de Nexo. Nexus. Isso. É nexo. Gente capaz de dar nexo. Eu pego uma coisa, pego outra coisa e Concatenar. crio um nexo entre elas aqui. Então, quem é esse cara? É um cara que sabe de tudo um pouco. Né? Eu não vou... olha, eu não tenho a solução para o teu problema, mas eu acho que eu sei quem tem. Entendeu? Vem comigo. Aqui, ó. Esse é um isso. especialista que pode resolver teu problema, mas ele sozinho não vai resolver, porque ele é especialista em alguma coisa e teu problema é um sistema, cara. É um sistema dinâmico. Tudo se mexe aqui. Quando eu resolver o copo, além do copo, tem um microfone. O microfone tem que ser na mesa. Se eu não conseguir olhar isso aqui como um todo, eu vou resolver o problema do copo e a encrenca continua, porque faltou resolver no microfone. Então, quem é o cara capaz de falar, olha, eu tenho um cara para o copo, tem um cara para o microfone e tem um cara na mesa. Quem é que consegue olhar isso tudo e juntar essas coisas? Esse é o tal do Nexialista. E eu acho que não tem outro caminho, cara. É para aí que nós Legal. estamos indo, né? Então, A gente fala muito disso aqui. mesmo que se você quer ser um empreendedor, você tem que ser o cara que vai saber de tudo um pouco. Ó, eu não sei sobre gestão, mas eu vou botar alguém que sabe. Eu vou botar... Comigo tem alguém que sabe. Eu não sei sobre gerir pessoas. Eu vou botar alguém que sabe. Eu não sei sobre tributário, mas eu vou botar alguém que sabe. Esse alguém pode ser um funcionário teu ou alguém que você vai contratar para estar ali. E eu sou o cara que vou fazer a gestão disso tudo, né? Eu sei que, olha, esse problema é para aquela área, para aquela outra área. E para dar um tempero, né, Luciano, a gente fala o seguinte: ser um bom nexialista é aquela pessoa que sabe fazer boas perguntas. E fazer boas perguntas requer a habilidade de ser o quê? Um eterno estudioso, como você falou. Sou estudante. Repertório. Tá sempre lendo. Se eu não souber escrever, eu não sei nem perguntar, cara. É isso. Ainda mais para uma IA. No chat GPT, sem saber se é por que separado ou por que junto, aí é um problema. Começa né? a dificultar. Mas é isso, Luciano. Entrando na reta final aqui, eu queria colocar também à disposição para quem quiser te acessar, te contratar como palestrante. Gente, ó, recomendo palestra de alto nível, conteúdos altíssimo nível. Segue ele nas redes, por favor. É um cara que vale a pena escutar. Luciano, por favor, coloca aí qual que é a rede que você quer, Instagram, LinkedIn, onde você publica mais que a gente possa estar... absorvendo esse conteúdo aí. Cara, se você... Eu tenho uma Linktree, né? Chama-se Mundo Café... Café Brasil é o nome da minha empresa. Então, mundocafebrasil.com, você clica lá e vai aparecer uma árvore de coisas ali embaixo. Então, dá para ter acesso a todo o meu... Então, mundobrasilcafé.com já está lá. Mundo Café Brasil, tá. mundocafebrasil.com. Se ficar muito complicado, põe Luciano Pires no Google, vai aparecer eu de montão lá. Então tem os podcasts, tem canal no YouTube. Os podcasts eu recomendo bastante. Dia 6 de setembro eu completo 19 anos como podcaster. Em outubro eu faço o 1000º episódio semanal do Parabéns. Café Brasil. Cara, eu fiz as contas outro dia. Se você começasse a ouvir, pega todos os episódios que eu já publiquei e ouve do primeiro ao último, você vai ficar 20 dias sem levantar a cadeira. Nossa. 20 dias para conseguir ouvir tudo que foi produzido. Cara, é um caminhão de coisas, né? E as mais diversas possíveis, né? Sempre imagina. Uma dose de provocação ali. Mas legal, Luciano, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua generosidade, de estar compartilhando aqui conosco do IBRAM mais uma vez. E é sempre um prazer te receber, as portas estão abertas aqui. Obrigado. E ó, muito bom, como a gente falou, do Day One,
Gente, para você que está nos escutando aqui, segue a gente também nas redes. Você vai ver que toda vez a gente vai trazer pessoas especiais, assim como o Luciano Pires. E aproveito, recomendo, endosso, segue ele também, contrate ele que vale a pena. É um cara que eu admiro e recomendo altamente. E um grande abraço a todos e vamos vender que a gente precisa vender para continuar empreendendo. Obrigado, Luciano. Tamo junto, cara. Um Valeu, abraço. até Obrigado. mais. Tchau, tchau.